O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, na liturgia de hoje, mais uma vez, Jesus nos ensina como é que nós devemos rezar, como deve ser a oração cristã. É uma receita para nós da verdadeira oração cristã. E ele nos ensina através de uma pequena parábola, onde ele conta a história, narra a oração de 2 pessoas, um fariseu e de um publicano, um pecador público. Um, diante do altar, ao invés de reconhecer a graça de Deus, a bondade de Deus, ao invés de conhecer a bondade de Deus, ao invés de reconhecer o poder de Deus, ele acaba exaltando a si mesmo, falando mais de si do que de Deus. Diante de Deus, de maneira soberba, ele diz: Eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos ali atrás. Não sou como ele. Eu vivo a minha vida direitinho. Eu observo os mandamentos, eu cumpro todos os preceitos. E atualizando aqui para nós, eu rezo o terço todo dia, eu vou à missa aos domingos, eu faço adoração, eu participo do apostolado da oração, eu participo de um grupo de oração, do grupo das mães que oram pelos filhos. Eu sou catequista, eu sou ministro da Eucaristia, eu sou cantor, eu sou padre. Eu faço tudo direitinho. O outro lá atrás nem se atrevia a olhar para cima. Batia no peito e dizia: Meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. E Jesus conclui a parábola dizendo que o primeiro foi para casa de mãos vazias, já o segundo foi para casa justificado, porque quem se humilha será elevado, quem se eleva será humilhado. Então, o primeiro personagem aqui desta parábola, o fariseu, ele não reza direito, ele não sabe rezar, porque a oração verdadeira exige humildade. Nós vimos domingo passado que uma oração verdadeira exige fé e perseverança, exige fé e determinação. Nós precisamos rezar com fé e rezar sempre. Foi isso que nós aprendemos domingo passado. E na continuação do Evangelho, Jesus diz: e tem que ter humildade.
Se não tiver humildade, não funciona. Tem que ter fé, tem que ter perseverança e tem que ser uma oração humilde. A oração cristã precisa ser humilde, como a oração deste cobrador de impostos. Veja, Jesus não está aqui fazendo uma apologia ao pecado, ao erro, dizendo que o cobrador de impostos, que o pecador é bom só porque ele é pecador. Não é isso, a gente não pode confundir. De fato, o fariseu estava fazendo tudo certinho e tem que fazer, e Jesus não nega isso. Quando perguntam para ele, o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Viva os mandamentos. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me siga, se você quer algo mais. Então Jesus, ele não descarta os mandamentos, nós estamos já convencidos disso, de que precisamos viver a santidade, e ele não faz apologia ao erro, ele não faz apologia ao que é errado, porque ele fala. Todas as vezes que ele se encontra com um pecador arrependido, ele diz: vai e não voltes a pecar. Então é evidente, o fariseu, ele não está errado porque está fazendo tudo certo, porque já chega a pessoa para dizer: está vendo? Eu falei para você que não adianta ficar rezando terço e indo na missa, eu falei para você que não adianta fazer nada disso, que não resolve nada. Não é isso. Ele não é errado porque faz tudo certo, e o outro não é certo porque faz tudo errado. Compreendem isso? Vou repetir: o fariseu da parábola não é certo porque faz tudo, aliás, não está errado porque faz tudo certo. Tampouco o pecador publicano não é certo só porque faz tudo errado, mas é o modo com o qual eles se relacionam com Deus, é o modo que eles entendem aquilo que estão fazendo. O fariseu faz tudo certo, mas acreditando que ele é bom. Eu faço porque eu sou bom, eu faço porque eu sou uma pessoa ótima, eu faço porque eu sou maravilhoso, cheio de dons, eu sou puro. Eu tenho um padre amigo meu que costuma dizer assim, que na paróquia dele, aqui não tem isso, mas na paróquia dele tem umas pessoas que se acham tão santas que precisa ir num carro forte para a igreja para não tocar em nenhum pecador na rua. Tem que ir num carro forte, né, para não ter perigo de se contaminar com os pecadores, porque a pessoa se acha santa, se acha maravilhosa. Então o fariseu, ele está errado, não porque está fazendo certo, mas está fazendo certo pelo motivo errado, está fazendo certo de uma maneira errada, acreditando que faz o certo porque ele é bom, porque ele tem condições, porque ele tem capacidade de fazer o certo. Já o publicano, que não está certo só porque está errado, reconhece o seu erro, reconhece a sua miséria e sabe que o que ele faz de errado é culpa dele. Meu Deus, veja, ele bate no peito, ele está culpando a Deus, ele está dizendo: eu fiz tudo errado porque o Senhor não agiu direito, faltou a graça, faltou a palavra, faltou a ajuda, faltou o auxílio divino. Então, Senhor, eu fiz errado, mas afinal de contas, todo mundo erra. Já escutou alguém falando isso? Olha, padre, eu vou só imaginar, eu nunca escutei isso. Olha, padre, eu vim aqui confessar meus pecados, porque afinal de contas todo mundo erra, porque afinal de contas todos nós somos pecadores, porque afinal de contas errar é humano. E a pessoa não conta o pecado porque ela não tem culpa, é culpa do ser humano, é culpa da natureza, é culpa do outro. Veja, ele está certo porque reconhece o seu erro,
e sabe de quem é a culpa. É dele. Tem piedade de mim, porque eu sou pecador. O outro, pelo contrário, está dizendo: Senhor, eu te agradeço porque eu sou bom. Tão bom que eu nem preciso do Senhor. Tão bom que eu consigo fazer tudo certinho sem a sua ajuda. Então, a oração cristã precisa ser uma oração humilde. Nós precisamos, na nossa oração e em nossa vida, reconhecer que se nós fazemos algo de bom, é porque Deus é bom. Na sequência de Pentecostes, nós rezamos assim: sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Então, sem a graça de Deus, sem o auxílio de Deus, nada o homem pode, nenhum bem há nele. E na nossa oração isso precisa estar bem claro. Tudo que acontece de bom na minha vida é porque Deus é bom. E essa é a justiça divina. A justiça dos homens é dar a cada um conforme a pessoa merece. Então merece castigo, tem castigo. Merece recompensa, tem recompensa. A justiça divina não é assim. A verdadeira justiça de Deus é dar a nós o que nós precisamos. Senhor, eu não mereço, mas o Senhor me deu porque sabe que eu preciso, e sobretudo porque o Senhor é bom. Então, se eu faço algo de bom, ou se acontece algo de bom na minha vida, é porque Deus é bom. Isso precisa estar bem claro. Estar bem claro para mim. Precisamos reconhecer a nossa pequenez, reconhecer que precisamos de Deus. Só assim a oração funciona. Pode ser que você até reze bastante, com fé e com determinação, mas pode ser que esteja faltando humildade, e por isso a graça não vem, e por isso o seu pedido, o seu desejo não se realiza. Ou às vezes você é até humilde, mas falta perseverança, às vezes falta fé. Então, nós precisamos desses 3 elementos fundamentais na oração, para fazermos uma oração verdadeira: fé, humildade, perseverança. É isso que Jesus nos ensina, é isso que os santos nos ensinam, isso que os apóstolos nos ensinam: fé, humildade, perseverança. Fé, porque é Deus, porque Deus é Deus, e Ele pode tudo, e a vontade dEle é sempre melhor do que a minha. Perseverança, porque Ele mesmo diz que nós precisamos pedir, bater, e em algum momento a porta se abrirá. E humildade, reconhecendo sempre que o que eu busco em Deus, eu busco não porque eu mereço, mas porque Ele é bom, e eu sei que Ele é bom, eu tenho fé que Ele é bom, e por isso eu busco, por isso eu peço, por isso eu persevero. Deus é sempre bom, Deus é sempre justo, e a sua justiça consiste em dar a nós o que nós precisamos. Por isso eu disse: o fariseu, cheio de si, todo arrogante, todo soberbo, foi para casa de mãos vazias. Não tinha espaço para Deus. Ele já estava completo, pleno, ou achava que estava. Já o outro pecador foi para casa justificado. A justiça de Deus alcançou aquela pessoa, ou seja, ela recebeu aquilo que ela precisava. A graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, porque ela se abriu, porque ela reconheceu, porque ela foi humilde. É assim que nós devemos ser. Precisamos ser pobres diante de Deus. Precisamos ser pobres, como mendigos, sempre implorando aquilo que nós precisamos, embora não mereçamos. E o Senhor, que é um juiz bom, nos fará justiça a nós. Se nós nos comportarmos como pobres,
Nós vimos no Salmo: o pobre clama a Deus e Ele escuta. O Senhor liberta a vida de seus servos. Precisamos ser pobres diante de Deus. Precisamos ser humildes diante de Deus. E assim Ele irá nos atender. É assim que nós devemos rezar. Então, queridos irmãos, assim como a palavra de Deus faz esse convite a nós, eu faço esse convite a você. Que pense na sua oração, que reflita sobre a sua oração. É uma oração humilde? Ou é a oração daqueles que chegam muitas vezes no confessionário e falam para o padre, com tranquilidade, sem queimar a cara, como a gente diz aqui em Goiás: eu não tenho que confessar, não fiz nada de errado, não sei o que falar, eu sou uma pessoa que faço tudo que eu tenho que fazer, não prejudico ninguém, não matei, não roubei. Nossa oração precisa ser humilde, a nossa confissão precisa ser humilde, nossa vida precisa ser humilde. Não caia na armadilha do diabo, e aqui eu termino. Não caia na tentação do demônio de achar que você dá conta. Não seja como aquelas pessoas que dizem assim: olha, eu sou o esteio lá de casa. Todo mundo sabe o que é esteio, né? Já ouviram isso? Quem aqui já ouviu isso? Levanta a mão. Nossa Senhora. Tá vendo? Muitos deuses por aí, né? Porque na prática é isso. A pessoa que se acha o esteio, ela se acha Deus. Ela se acha necessária. Eu sou o esteio lá de casa. Se eu sair lá de casa, se eu morrer, se eu sumir, tudo perece. Financeiramente, espiritualmente, afetivamente, eu sustento a minha casa. Não é verdade. É Deus através de você. É Deus através de você. Você é só um canal. Assim como muitos são canais de Deus na sua vida, você tem sido um canal de Deus na sua família. Você precisa reconhecer isso. Você não sustenta coisa nenhuma, é Deus que sustenta. E faz isso, muitas vezes, através de você. Não caia na armadilha do diabo. Não caia nessa tentação de achar que você dá conta de tudo. Que você é tão importante assim, que se tirar você não sobra nada. Não pense. Porque isso é um fardo inútil que a gente carrega. Porque inevitavelmente nós vamos experimentar os nossos fracassos, as nossas fraquezas. Mas se a gente espera em Deus, se a gente coloca a nossa expectativa em Deus, a nossa fé em Deus, nós nunca seremos derrotados, sempre seremos vitoriosos. Nós sempre sairemos vitoriosos. Se nós esperamos em Deus, nós nunca seremos frustrados. Nós nunca seremos frustrados, porque Ele, no tempo certo, dá aquilo que nós precisamos. Ele nos sustenta, Ele nos acompanha, Ele nos preenche, nos consola, nos cura, nos alimenta. Deus é o nosso tudo. Como disse este pecador: meu Deus, tende pena de mim, porque sou um pecador. Essa deve ser a nossa oração. Meu Deus, tende pena de mim, eu não dou conta sozinho, eu preciso da Tua graça, eu preciso do Teu auxílio. Então, que a nossa oração seja assim: creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito